Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. A gente tem um momento aqui, Bet Nacional, que a gente fala sobre brasilidade, né? Sim. Tem Copa do Mundo ano que vem. Eu quero te perguntar o seguinte: o que a gente precisa fazer em termos de Brasil para poder voltar a ser o país que mais forma atletas de ponta no mundo, assim, a voltar a ter com sequência jogadores extra classe? Nossa, Pergunta do milhão, hein? muito. E, cara, eu falar pra você que eu tenho a resposta, eu não sei se vai soar como muita arrogância pra mim, pra vocês me ouvindo falar que isso daí é uma bandeira que eu levo da minha vida. E pra mim é muito pesado falar sobre isso, porque eu escuto muita gente falar. Hoje, pra mim, o cara que fala melhor de futebol é o Hernanes. Eu adoro ouvir o Hernanes falar. Não sei se vocês já seguiram ele no Instagram dele, o Profeta. Ele tem uma visão, uma cosmovisão de futebol, uma visão filosófica de como que as coisas acontecem dentro do futebol, que é incrível. É incrível. E ele é uma pessoa que me respeita muito conta desse trabalho. Porque o Brasil, ele não se tornou o país do futebol por nenhuma metodologia de trabalho, por nenhuma capacidade intelectual de um treinador ou por um projeto de um clube. Quando o talento, a vontade e a necessidade encontram a oportunidade, é quando o jogador ele se transforma. Quando o menino tem no futebol todo aquele sonho para transformar a vida dele e dos familiares dele através do esporte, é onde que o jogador é formado. E a partir do momento que a gente elitizou o futebol, a pesquisa que eu fiz recentemente, ela demonstra que de cada 5 escolinhas de futebol que nós temos no Brasil, 4 são pagas, com um custo médio de R$150. Quando a gente olha aqui nos bairros periféricos, de cada 5 meninos, apenas um joga futebol pelo menos 3 vezes na semana, é o que a gente está vendo. A gente elitizou o esporte mais popular do mundo. E aí quando eu vou falar sobre isso, aí me chamam de comunista, me chamam de petista, me chamam de socialista. Quando eu tô falando de que o Romário não seria o Romário hoje, o Ronaldo não seria o Ronaldo, o Adriano não seria o Adriano, porque eles não teriam uma escolinha de futebol gratuito para eles jogarem futebol. Eles não teriam a oportunidade de ter um campinho de terra perto da casa deles, que eles teriam a segurança de jogar. E esse daí eu acho que é o maior conflito que nós temos hoje. Porque os clubes, federações, eles precisam ter essa ideia. Até os agentes de futebol podem ter um papel social, essas grandes agências de futebol, junto a esses meninos. De terem projetos que eles apadrinhem e ajudem esses meninos a jogarem futebol. Porque quando a gente olha ali num bairro periférico, e você vai conversar hoje com os meninos, o que assusta é que o moleque quer ser influencer. O moleque quer ser MC. O moleque não quer mais jogar futebol. Porque o futebol se tornou algo distante dele. Primeiro porque ele não pode ir num jogo de futebol, que é extremamente caro. Você é palmeirense. Hoje é impossível um cara de um bairro pobre, lá do lado de Pirituba, pegar os 2 filhos e assistir um jogo do Palmeiras. É impossível. Pode nem entrar na rua, dependendo. E aí, nada é feito como um papel social de ter um ingresso social para essas pessoas. De ter um cadastro único de torcedores do clube e eles terem acesso àquilo. Porque quem é o moleque que vai entrar em campo e decidir um jogo Palmeiras é um Alan. Até me emociona falar, cara, porque é tão nítido pra mim olhar isso e não conseguir ver os caras enxergarem, cara, que o cara que vai jogar a bola ali é um moleque fudido, cara. É um moleque que não tem nada. E aí, a partir do momento que eu elitizo o ingresso, que eu elitizo do moleque jogar a bola, eu tô destruindo um monte de sonho. Entendeu? Então... Desculpa. É pesado pra mim, cara, porque essa pesquisa me mostrou muita coisa, cara. Até um moleque que morreu porque ele parou de jogar bola e entrou no crime. E a mãe dele falou, não, meu filho não teve a chance de realizar o sonho dele. Então, cara, eu acho que o futebol ele tem que ter um papel de responsabilidade social muito grande sobre tudo que a gente constrói. E eu me vejo dessa maneira, né?
Eu tava em um projeto profissional de trabalho e eu saí a partir do momento que eles queriam cobrar dos moleques, para os moleques estarem dentro, terem oportunidades. Então, cara, eu não aceito fazer parte de algo assim, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, sabe, Rodolfo, Felipe, que a parte social do futebol, ela não pode morrer. Nenhum clube pode deixar isso morrer. O cara tem que reacender, sabe? Eu queria ouvir muito mais posicionamento de um cara como o Ronaldo Fenômeno, sabe? Como um Denilson, como um Ronaldinho Gaúcho, do cara chegar e falar, cara, a gente precisa levar o futebol pra periferia novamente. Porque se não tivesse futebol lá, esses caras não seriam nada hoje, entendeu? Eu queria ver mais essa participação dessas pessoas. E aí eu falo desses ex-jogadores e eu falo de hoje, por isso que eu acredito muito na transformação, quando eu vejo um Vinícius Júnior com o Instituto, Vinícius Júnior, quando eu vejo o Paulinho com o Instituto dele, né? Apesar de não estar ligado ao futebol, mas pelo menos está levando um pouco de esperança. E eu queria ver que essas pessoas que hoje ganham grana com isso, estão milionários com o futebol, que eles tivessem esse papel, sabe? De pegar, tem uma empresa que agencia a carreira do Endrick e do Vinícius Júnior, é a Rock Nation, é do Jay-Z. Será que o Jay-Z conhece a realidade do Brasil? Quem são os moleques que jogam futebol? Sabe? Eu queria que um cara desse tivesse o entendimento de falar, Jay-Z, é o seguinte, a gente vive num país onde 70% das famílias vivem com menos de um salário mínimo. Os moleques jogam futebol, eles não têm mais aula de futebol nas escolas, porque diminuiu a carga horária de educação física para 1 hora. Eles não têm condição de pagar uma escolinha de futebol. Eles não têm acesso a um clube de futebol, porque muitas vezes, até quando eles vão pro clube, eles não têm dinheiro para ir pro clube. Cara, vamos fazer um trabalho aqui de fomento do futebol no Brasil, assim como tem um prêmio, o Walter Manning no futebol americano, tem na NFL, dos jogadores que mais incentivam a comunidade. Vamos construir alguma coisa assim? Eu queria ver isso, sabe? O meu sonho é isso. Se um dia eu falar, cara, o Euler trabalhou num clube, trabalhou numa federação e ele construiu um projeto onde ele ajudou milhares de moleques a jogar bola, eu já me dou como realizado de vida. Não o que é feito nas federações, o que a CBF faz hoje é incipiente. A federação constrói campos em algumas cidades que os moleques têm que ir ao campo. E, cara, isso não vai ter impacto nenhum. Você tem que levar o futebol pros caras. Como a gente falou, a gente tem que ir em Paraisópolis, a gente tem que ir em Heliópolis, a gente tem que estar nesses lugares e levar... Obrigado. A gente tem que estar nesses lugares... Desculpa, tá, gente? Imagina. Pra mim é pesado demais isso. A gente tem que estar nesses lugares e levar o futebol pros moleques lá. Entendeu? Quem que é a peneira do tráfico é muito mais fácil do que do futebol. Como que eu vou competir no Complexo do Alemão com a porra do traficante que tá com um fuzil, pegando um monte de mulher que os moleques estão vendo? É levando um campo lá. É fazendo uma escolinha do Flamengo, do Vasco lá dentro, pro moleque sair da escola e ir lá pra dentro jogar futebol e ele ver, falar, cara, olha que oportunidade que eu vou ter de vida. O Romário saiu daqui da Vila Cruzeiro, o Adriano saiu daqui do Complexo do Alemão. Eu vou jogar futebol igual esse cara. Minha referência vai ser um cara que venceu na vida através do futebol. Não o cara que tá com um fuzil na mão, entendeu? Então é isso, cara. Eu acredito que o futebol nosso, como tudo, são paraísos artificiais que a gente vive, superficiais. O moleque jogou, o Estevão brilhou. Pro Estevão brilhar, pro Endrick brilhar, quantos moleques ficaram pelo caminho? E não como falaram, eles ficaram pelo caminho porque eles desistiram, mas quantos tiveram que desistir? Né? Eu gosto muito daquela entrevista do MV Bill, no programa do Serginho Groisman, que ele é maravilhosa, né? Que ele fala, o orgulho da mãe de um cara periférico, como nós somos, independentemente de raça, credo ou região que nós viemos, é o filho trabalhar. É o filho trabalhar. O maior orgulho da tua mãe foi no teu primeiro emprego do teu pai. Pô, meu filho trabalha. Meu filho ajuda aqui, dá uma beiradinha aqui, ajuda. Meu filho comprou um presente pra mim. Esse é o orgulho, uma mãe periférica ainda mais. O que é o orgulho pra ela? O filho tá trabalhando. Pô, o futebol é uma coisa futura que pode acontecer. Mas, pô, o filho dela conseguiu um emprego. Cara, e eu conheço vários casos de meninos que tiveram que desistir pra ajudar a mãe, porque o pai abandonou o lar. A gente tá falando de um país de 13 milhões de famílias que não tem a figura paterna. 13 milhões de famílias que são lideradas pelas mães.
Então a gente já fala desses meninos que já largaram lá de trás. Eles estão muito mais atrás de quem teve um pai do lado, de quem teve essa figura paterna presente e teve a oportunidade de ter todas as refeições durante o dia, de não morar dentro de um beco, sem iluminação, sem água potável, sem saneamento básico. É esses os caras que viram jogadores de futebol, entendeu? É esses os caras que são os craques. Então, Rodolfo, para te responder, depois dessa minha gigante explanação, é que se a gente não olhar novamente para esses bolsões sociais e fomentarmos ali algo diferente, a gente está fadado fracasso. ao fracasso. É o fracasso. Isso é o fracasso, irmão. Ter 128 jogadores estrangeiros, ter mais estrangeiros jogando a Série A do Campeonato Brasileiro do que atletas de base nas equipes que estão disputando a Série A, é um fracasso, cara. É um fracasso. É isso. Caralho. Aulas e mais aulas.